Olá, cidadão do reino! Mais uma terça-feira e vamos falar de Cristo. Hoje a minha proposta é a gente tentar falar um pouco desse Jesus que revela Deus e que resolve alguns problemas de cunho teológico entre a bondade de Deus e a questão de que existe um mal no mundo imperando no mundo. Claro que eu não vou entrar aqui naquelas discussões filosóficas, teológicas, mas eu vou apresentar somente a questão do Deus bom, revelado na pessoa de Jesus Cristo. E por que é necessário mostrar esse Deus bom revelado por Jesus? Porque se existe um pensamento na antiguidade que perdura até hoje a respeito de um Deus que, digamos assim, não é tão bom assim, mas é um pai muito punitivo, está sempre irado, sempre raivoso, sempre fazendo com que as pessoas pecaminosas estejam sofrendo todos os males. E a verdade é que não é bem assim, e Jesus vai revelar isso para nós. Então eu quero começar, por exemplo, com aquela discussão que foi começada com os discípulos. Os discípulos introduzem uma discussão muito interessante porque eles estavam caminhando em certa região e eles veem uma pessoa cega. Aí os discípulos perguntam de Jesus o seguinte: quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Bom, por uma questão lógica de raciocínio, a pessoa não tinha pecado para nascer cega, porque se ela já nasceu cega, ela não fez nada que pudesse de fato ser responsável pela sua cegueira, de ter feito algum pecado para poder assim sofrer a penalização da cegueira. Então, é ilógico dizer que seria a própria pessoa. E nós não somos daqueles que acreditam em reencarnação e em karmas, né? Porque aqueles que acreditam em reencarnação e em karmas poderia ter nascido cego porque numa vida passada tivesse feito alguma coisa de muito errado. Mas o cristianismo não acredita em reencarnação e muito menos em karma. A pergunta que os discípulos estão fazendo é baseada numa teologia antiga, judaica, que existia a partir de um texto lá de Êxodo, capítulo 20. Lá o Senhor ele fala sobre a questão de que as pessoas não deveriam prestar culto a outros deuses, e se prestasse culto a outros deuses, Deus ia visitar a iniquidade do pai nos filhos. Né? E aí tem aquela questão que ficou dentro da cultura judaica a respeito dessa questão assim, se os pais comerem uva embotada, né? Se comerem uva, os filhos dos dentes é que fica manchado, embotado de uva, porque tinha essa concepção da maldição hereditária, de que os pais quando pecavam, Deus ficava né, trazendo condenação, penalidade nos pais e nos seus filhos até a terceira, quarta geração. Então era essa a concepção que se tinha de um Deus fiscalizador, Deus que estava sempre preocupado em condenar pessoas, que estava sempre preocupado em julgar e penalizar, fazer com que as pessoas sofressem na sua vida consequências do seu pecado. Jesus ele vai esclarecer muito bem essa questão quando a resposta de Jesus para essa pergunta dos discípulos é a seguinte. Ele diz o seguinte: nem ele pecou e nem seus pais pecaram para que ele nascesse assim. Aí Jesus diz o seguinte, que assim foi, assim aconteceu na vida dele para que se manifestasse nele o poder de Deus. Isso é muito interessante. Veja bem, lá no passado, desde Adão e Eva, quando pecaram, eles trouxeram uma maldição sobre si, sobre toda a sua geração, tanto o homem, a mulher, a criação e a serpente. Todos eles foram amaldiçoados e carregaram a maldição para a sua descendência, para as suas gerações posteriores. Então, a doença, as crises climáticas e várias outras coisas que nós temos, se bem que a crise climática nós somos mais responsáveis por ela, né? Mas tem outras coisas que acontecem na natureza que é fruto também lá daquela maldição sobre a criação. Como Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então, tudo que vem depois do pecado é sofrimento humano, é angústia, é adversidade, são esses horrores a qual nós temos que suportar. Só que Jesus está dizendo aqui que essas coisas todas, ainda que aconteçam, ainda que façam parte da contingência da vida, nessas coisas Deus pode se glorificar. Por quê? Porque Deus é bom.
Lembra daquela passagem quando Jesus é interpelado por um jovem rico, pedindo dele, né, de Jesus, que ele ensinasse o que era, que ele podia fazer para dar a vida eterna? O jovem rico ele interpela Jesus começando com a expressão bom mestre. O jovem rico viu que Jesus era uma pessoa muito boa, que Jesus era muito bom de coração, humilde. E aí fala a Jesus dessa forma: você é humilde de coração, você é uma pessoa boa. Aí Jesus aproveita o ensejo para dizer o seguinte: olha, só existe um que é bom, e esse um que é bom é Deus. E aí, em outro momento, por exemplo, lá no famoso Sermão do Monte, o Senhor Jesus aproveita para dizer o seguinte: olha, amem os seus inimigos. Né? Porque no Antigo Testamento, lá na Antiga Lei, se dizia: ame os amigos e odeie os inimigos. Mas ele diz: eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos. Por que Jesus está mandando amar os seus inimigos? Porque ele vai dizer o seguinte: eu vou ler para você esse texto lá de Mateus 5, 44 e 45. Ó. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol, olha só, esse Deus, que Jesus está dizendo que ele é bom, ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e faz vir sua chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Jesus está dizendo que Deus faz chover graça, bondade sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Por quê? Porque ele é bom e Deus ele oferece toda essa bondade. Aí você vai dizer assim, ok, né? Mas tem o Antigo Testamento lá onde Deus permitiu ou mesmo mandou a matança de nações inteiras, né? Quando estava invadindo Canaã. Que Deus bom é esse? Bom, eu já falei aqui que Deus ele resolve fazer uma autorrevelação progressiva nas Sagradas Escrituras. E essa autorrevelação progressiva, em certos momentos, ele teve que tratar Israel. Lembra que Israel era duro de coração e obstinado. Então ele teve que tratar, de certa forma, com um pouca dureza, para que o pessoal, a partir do temor, pudesse obedecer a Deus. Só que agora, na nova aliança, Deus deixa de lado essa pedagogia e a pedagogia de Deus agora, revelada na pessoa de Jesus Cristo, é da bondade, é do amor, é da não violência, é do perdão, é da graça, da misericórdia, da compaixão. Essa é a forma como o Senhor se revela. E aí nós é que somos agora responsáveis por abraçar essa graça de Deus ou negar essa graça de Deus. E aí nós, na nossa escolha, é que vamos ser responsáveis como vamos viver a nossa vida. Por quê? Paulo vai dizer que nós colhemos aquilo que plantamos. Ele diz assim, de Deus não se zomba, aquilo que vamos semear, isso mesmo ceifará. Ele diz lá em Gálatas sobre isso. Então, nós é que vamos agora colher o bom ou o ruim, baseado naquilo que a gente faz. Só que Jesus diz o seguinte, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus estava querendo dizer é que, diante daquele pecado que trouxe toda essa maldição, toda essa desgraça sobre a raça humana, né, nós vamos continuar tendo aflições. Só que também, pegando ainda aquela fala de Jesus de que, neste cego, Deus pode manifestar o seu poder, a sua graça, a sua bondade, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas no meio das aflições. Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer, tem de motivo de grande alegria eu passar por diversas provações. Por quê? Porque vocês podem experimentar a bondade de Deus. Provai e ver o quanto o Senhor é bom. Isso está lá no Salmo, né? O Salmo fala, provai e vede o quanto o Senhor é bom. E a gente só consegue provar e ver como o Senhor é bom diante das adversidades, diante das tribulações, diante das coisas difíceis a qual nós passamos. Perdas, lutos, dificuldades financeiras, saúde, né? Todas essas áreas a qual nós podemos sofrer é onde nós podemos ver a ação de Deus, a bondade de Deus agindo a nosso favor. E aí nós temos que caminhar com fé. Aí é questão de experimentar mesmo, de provar e ver o quanto o Senhor é bom, de exercitar a fé nesse Deus gracioso. Tem um filme que você deve ter assistido,
aquele que fala Deus não está morto, onde no primeiro filme uma frase ali, né, fica sempre em evidência, dizendo que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Só que a gente só pode conseguir experimentar essa bondade de Deus quando a gente exercita a nossa fé, quando a gente se refugia nele. Esse mesmo salmo que fala, provai e vede quanto o Senhor é bom, diz, feliz aqueles que nele se refugiam, aqueles que nele confiam, que esperam. Como o próprio Jó. Jó sofreu muito e muito mesmo. Mas, em um certo momento, em certa altura daquele sofrimento, ele diz: a minha esperança está no Senhor. A nossa esperança deve estar sempre no Senhor. E ainda que Ele não nos livre do mal, no sentido de uma enfermidade, de uma perda, de uma coisa, mas Ele nos dá graça, como Ele deu a Paulo, que tinha um espinho na carne. Ele dá graça para que a gente consiga lidar com essas adversidades, com essas perdas, com esses sofrimentos. A gente consegue encontrar o shalom de Deus, aquela paz interior que o mundo não conhece. Jesus disse, né? A minha paz vos dou, a paz que o mundo não conhece. Que é um conforto e um consolo, um bálsamo vindo da parte desse Deus maravilhoso, desse bom Deus, a qual Jesus Cristo revelou. E Jesus revelou de fato, tanto que o jovem rico reconhece, bom mestre, reconhece que Jesus é bom. E lá em Mateus 11, 28, você tem aquela famosa frase, né? Jesus diz, vinde a mim todos os cansados, os sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque eu sou bom e humilde de coração. A bondade de Jesus revelando Deus era tão grande que até na cruz, sendo ali cuspido, injuriado, difamado, ele vai ser morto de forma cruel, sem ter feito nada de errado, mas ainda assim naquele momento ele ora ao Pai e diz o seguinte: Pai, perdoa todos esses, porque eles não sabem o que fazem. Isso revela a bondade do coração de Jesus para com seus algozes, uma bondade extraordinária, a qual nós temos que olhar todos os dias da nossa vida e usufruir dessa bondade, ter fé nessa bondade, que ela está a nosso favor, que Ele vela por nós, que Ele cuida de cada um de nós. Amém, queridos? Então, Jesus Cristo corrige essa ideia de um Deus vingativo. Na antiguidade, nos outros povos que tinham outras religiões, eles precisavam fazer sacrifício para aplacar a ira dos deuses. Aí você tem ali vários filmes sobre os panteões gregos e de outras nações que precisavam fazer sacrifícios, às vezes até humanos, para aplacar a ira dos deuses. Deus não precisa disso. Deus não é um ser irado. Deus é Deus de amor. Tanto que o João, né, que é o apóstolo do amor, ele fala na sua epístola, Deus é amor. Amor é a essência de Deus. E nós podemos usufruir dessa essência de Deus todos os dias da nossa vida, quando nasce o sol sobre justos e injustos. E é quando o sol nasce, lembre sempre, hoje é o dia que você pode, que eu posso desfrutar da bondade do Senhor, provar e ver o quanto o Senhor é bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.